Todos nós, em alguns aspectos, somos controlados por regras. A questão é que as regras, muitas vezes, elas vão ter uma força maior sobre o controle ou não. A primeira coisa que a gente tem que entender, essa crítica que eu falo, a ideia de livre-arbítrio, que não é uma crítica, de certa forma, tirada do nada. É uma crítica que está fundamentada em algumas evidências, obviamente, mas também numa questão que, de certa forma, atravessa muito a minha prática clínica. É como que as pessoas avaliam essas tomadas de decisão. E essa perspectiva de como que nós tomamos decisão, para mim, é muito importante. Tanto que eu tenho o modelo dos 5 fatores de tomada de decisão, depois eu falo um pouquinho deles, mas eu gosto porque é um modelo que eu uso para exemplificar para os meus clientes por que nem sempre a gente toma a decisão que é mais adequada. A primeira coisa que a gente tem que entender em relação ao livre-arbítrio é que você está sempre sob alguma condição. Sempre tem coisas acontecendo fora de você, no teu corpo, na tua cabeça, dentro do teu cérebro. Sempre tem um monte de coisas acontecendo ali. E essas coisas, de certa forma, geram o que eu estou chamando de condições. Então, como você está se sentindo, o que você está pensando, as disponibilidades que o ambiente te dá, as tuas crenças, tudo isso está em jogo quando você vai fazer uma escolha. Quando as pessoas falam de livre-arbítrio, elas estão, de certa forma, dizendo que elas estão fazendo escolha baseada em regras internas, em regras morais. Então elas estão dizendo, não, eu posso escolher isso porque isso é o certo. Mas esse julgamento do certo e errado, ele só é possível a partir de um conjunto de regras que a gente vai construindo ao longo da nossa vida, que faz parte da nossa memória semântica e que faz com que a gente valorize determinadas coisas ou outras. Então, mesmo que você diga, não, eu escolhi independente do ambiente, falando do ambiente externo, você ainda está dependente do ambiente, porque essa regra não veio do além, ela não caiu na tua cabeça de repente, ela foi cultivada, foi construída ao longo da sua vida. A ideia de que eu posso tomar uma decisão independente do ambiente, quando as pessoas defendem isso, elas estão me dizendo basicamente não, eu consigo ver que tem essas alternativas, eu consigo ver que eu posso me dar melhor com essas alternativas, mas eu faço isso porque isso é o certo, porque isso foi baseado num julgamento, numa avaliação moral minha, ou seja, eu construí uma regra que está controlando isso. Se essa regra é boa, se essa regra é adequada, se essa regra está certa, se ela tem uma racionalidade suficiente, é outra discussão. Todos nós, em alguns aspectos, somos controlados por regras. A questão é que as regras, muitas vezes, elas vão ter uma força maior sobre o controle ou não. Por exemplo, você pode dizer a regra, não, agora virou o ano e eu vou parar de beber, vou começar a comer direito, mas daí virou o ano, daí você vai passar férias com teus primos, na casa de praia da avó, e a churrascada, e a bebida, e todo mundo feliz, e todo mundo alegre. A regra que você construiu, ela não tem força para suportar essa situação, porque é uma situação de conflito. O ambiente externo solicitando alguma coisa, e uma regra que deveria inibir ou controlar alguns padrões de comportamento, mas que pode ser que o contexto sobrepuje elas. Por outro lado, às vezes a gente tem um conjunto de regras tão rígidas que elas acabam efetivamente sendo um complicador, porque acaba fazendo com que o nosso comportamento seja pouco flexível, se adapte muito pouco a algumas situações, podendo ser que essas regras, pela rigidez delas, também nos causem problemas. Então, tem toda essa gestão desse sistema de regras que normalmente as pessoas não levam em conta quando elas estão falando de livre-arbítrio. Elas não levam em conta que tudo que elas pensam, que tudo que elas imaginam, que tudo que elas desenham ou projetam para o futuro, elas tiveram em algum momento influência do ambiente que construiu aquilo ali. Então não tem como efetivamente você fazer uma escolha que não esteja contextualizada. Eu costumo dizer que nós fazemos escolhas contextualizadas. Nem sempre o contexto está claro para a pessoa que está assistindo de fora, porque tem algumas questões desse contexto, desse ambiente, que estão no ambiente cognitivo da pessoa, que só ela experimenta, que só ela tem acesso. Outras questões que são relativas à sua corporeidade, ao estado biológico do seu corpo. Então, toda tomada de decisão, ela é implicada nisso. Para mim, a ideia de livre-arbítrio, ela não se sustenta. Mas por que essa ideia é tão cara para a maior parte das pessoas? Porque
Porque, na maioria das vezes, o argumento que aparece para mim é a questão da imputabilidade. Quanto que as pessoas podem ser culpadas pelas escolhas que elas tiveram ou não, né? E por que isso é tão importante para nós? Porque a gente vem de uma cultura punitiva. Nossa cultura educacional, ela passa pela punição. Quando a gente fala em dar limites, a gente está falando em dar uns tapas, né? Sim. Tem que dar limite para essa criança. Você está dizendo, pô, alguém pega essa criança e dá uns tapas nela para mim, por favor, que ela está me irritando, não para de chorar. Uhum. Mas, na verdade, dar limite é exatamente o oposto disso. Mas isso é uma outra discussão. Dar limite não é parecer com chinelo na frente da criança e ameaçar ela. Isso é dar medo, é dar aversão, é criar sentimentos de raiva, ressentimento. Não me parece que é um meio adequado de educação. Mas, obviamente, a gente tem que entender que nesse contexto que eu estou falando de educação punitiva, né, de uma educação que passa por você pagar a tua dívida com o teu próprio sofrimento, esse tipo de educação, efetivamente, você tira a culpa, que é a punição transcendente, a punição interna, a punição da tua consciência. Parece que as pessoas vão virar selvagens, que vão sair aí fazendo qualquer coisa, de qualquer jeito, e vão, efetivamente, o mundo vai virar um caos, vão voltar à barbárie. E é muito longe disso. Na verdade, o que é muito importante que a gente entenda é que quando nós tomamos uma decisão, existe um contexto. Parte desse contexto é afeto, ou seja, a maior parte das nossas decisões envolve algum grau de afeto. E o que nos controla não é só nossas regras, mas também o nosso afeto. Aliás, as nossas regras são permeadas pelos nossos afetos. Por que matar é algo muito mal visto? Porque ele, de certa forma, produz uma série de afetos e de experiências emocionais inadequadas para algumas pessoas. A gente tem que parar de achar que a culpa, de certa maneira, tem uma função na nossa vida. O que eu considero a culpa? A culpa é quando você implica a tua escolha na tua autorreferência. Como o teu cérebro constrói uma imagem de você. Então, por exemplo, você tinha que fazer um trabalho e não fez, você fica ali, pô, cara, sou muito lerdo, pô, sou muito devagar, pô, eu tinha que fazer isso, não fiz, o que eu fiz? Fiquei aqui procrastinando a tarde toda, eu sou um bosta. Às vezes funciona, às vezes isso tem uma função, faz com que o cara se sinta mal, faz com que o cara fique ansioso, vai lá e faça para tirar esse sentimento. Mas normalmente não. Normalmente a pessoa, por uma série de aspectos que fogem ao controle dela, não consegue exercer uma determinada situação, fica se culpando, fica criando uma imagem negativa de si mesmo, piora muito a condição de saúde mental dela e a disponibilidade dela para fazer as coisas, e fora isso não tem mais função nenhuma na vida do indivíduo. Por exemplo, eu tenho muito trabalho em mostrar para alguns pacientes que eles não são responsáveis por algumas coisas que estão acontecendo na vida deles, que as escolhas deles foram feitas dentro de um determinado contexto e que talvez com o tempo aquelas não se mostraram as melhores escolhas, mas que isso não faz dele uma pessoa pior, que não faz dele uma pessoa mais preguiçosa ou de menos valor. E a gente tem que entender quais foram as condições que essas escolhas foram tomadas e olhar para como que ele está tomando as decisões dele daqui para frente. De certa forma, a ideia de livre-arbítrio, ela implica o indivíduo que toma a decisão. De certa forma, bota a responsabilidade sobre esse indivíduo. Só que muitas vezes esse indivíduo não tem regras firmes ou com uma força suficiente para fazer essa gestão do comportamento dele. E aí a gente, de certa maneira, não só inviabiliza esse indivíduo de se reorganizar e de construir um repertório comportamental mais elaborado a partir das experiências negativas dele, mas também faz com que cada vez ele se sinta mais incapaz, menos efetivo, com mais medo das coisas darem errado, com menos motivação, e aí a gente tem o solo fértil para uma doença mental. Não é só uma posição filosófica minha, é uma posição prática, uma coisa que eu encontro na minha prática clínica, que eu preciso trabalhar para que eu consiga promover algumas intervenções que tragam um efeito. Se eu fico dizendo para a pessoa, não, realmente, você fez uma escolha de bosta, agora você escolhe diferente. Eu não acredito que isso vai ter efeito e vai atingir aonde a gente quer que atinja, que é na mudança de comportamento e de repertório desse indivíduo. É muito importante que a gente tenha noção disso, certo? Agora, se você quer olhar para essa questão, para uma questão transcendente, de uma alma imortal, de um mundo que é organizado de determinada maneira, tudo bem, ok. Se você quer ver isso pela perspectiva de um ou outro filósofo que afirma o livre-arbítrio, ok, tudo bem. Eu não vou ficar batendo boca com as pessoas. O que é importante que eles entendam é que na prática clínica, no que eu faço, em como que eu conduzo um processo de mudança, ele envolve, de certa forma, o indivíduo entender que as tomadas
tomadas de decisão ocorrem, inclusive, antes que ele saiba do que ele vai decidir. Então, a nossa tomada de decisão, e eu falo isso com alguma frequência, ela antecede a promoção dessa autorreferência. Então, o cérebro está tomando a decisão e construindo a autorreferência. Daqui a pouco ele diz assim, ó, essa decisão aqui foi tu que tomou, tá bom? E você diz, ah, tá bom, então tá bom. Quando você analisa o contexto onde a decisão foi tomada, aí fica mais claro de você entender por que você tomou aquela decisão, quais eram as alternativas que poderiam ter, quais seriam as possíveis consequências dessa alternativa, e aí trazer esse conhecimento para que ele possa influenciar nas próximas tomadas de decisão. Quando nós estamos, de certa maneira, analisando a forma como nós nos comportamos ou tomamos decisão, nós estamos construindo novas camadas de processamento para as próximas decisões que a gente vai tomar. Então isso é importante. Chama amadurecimento também. Faz parte desse processo de desenvolvimento do sistema nervoso central, de ele entender como é que ele funciona. A gente chama isso de metacognição.